A paz a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de aperfeiçoamento e capacitação para o Ministério com Crianças e Adolescentes pelo Centro de Treinamento Baraque. Eu sou o tio Rogério, essa é a nossa videoaula de número 3, nós estamos estudando o tabernáculo e seu significado, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança e sobre a posição das tribos no acampamento lá de Israel. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na tua apostila sempre temos uma palavra-chave, e a nossa palavra-chave é propiciação. Pastor, o que é o propiciatório? Propiciatório é a tampa da arca da aliança. Então, propiciatório, a palavra propiciatório se refere à tampa da arca da aliança. Isso vem da palavra propiciação. O que é a propiciação? É um sacrifício feito para aplacar a ira de um Deus ou de uma divindade. Então, o propiciatório ele tinha uma tampa onde se colocava o sangue uma vez por ano para aplacar a ira de Deus pelo pecado do povo durante o ano. Então, era por isso que vem a palavra propiciatório, ok? Então, é bem legal a gente saber sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a arca. Então, a arca do concerto. A arca do concerto, a arca da aliança, ela tem vários nomes nas escrituras. Então, além da Arca da Aliança, você vai encontrar nas Escrituras Arca do Concerto e Arca do Testemunho. Então, esses são os três nomes que ela é conhecida. Então, está falando sobre o mesmo objeto. Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca do Testemunho, está falando do mesmo objeto. O que era essa Arca da Aliança, pastor? Era um baú feito de ouro. Ele tinha o tamanho de 1,25 m por 75. Então era um baú quadrado de 1,25 m por 75, feito totalmente de ouro, coberto por uma tampa chamada propiciatório, uma tampa feita de ouro também, com a imagem de dois querubins voltado para dentro da arca, e no centro dessa tampa um buraco aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença de Deus com uma vasilha de sangue e colocava ali. O que tinha dentro dessa arca? Dentro dessa arca tinha três objetos. A tábua dos testemunhos, a tábua dos 10 mandamentos, tinha também dentro da arca um pouco do maná e a vara de Arão que floresceu. Então esses eram os objetos que estavam dentro da arca. Pastor, qual é a importância dessa arca? Nós dissemos que tudo aponta para Jesus Cristo. A Arca da Aliança, ela traz duas representações importantes. Ela era uma arca de madeira de acácia recoberta com ouro. Então ela simboliza, ela representa as duas naturezas de Cristo. Então a parte de madeira representa a natureza humana de Jesus Cristo. Uma das coisas que nós precisamos compreender que para que houvesse redenção, um homem tinha de morrer pela humanidade. Então, como todos os homens pecaram, a Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne, Jesus Cristo se fez homem. E quando ele se fez homem, ele assumiu a natureza humana 100%. Então, Jesus Cristo era 100% homem, tinha fome, tinha sono, se cansava. Então, ele abandona a sua glória para se fazer homem. Paulo fala sobre esse mistério em Filipenses capítulo 2, verso 8. Ele diz assim: e sendo em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então Jesus, Paulo fala que deixou a sua glória divina e se fez homem. Então a madeira de acácia feita da Arca da Aliança, ela representa a natureza humana de Jesus Cristo. Jesus era 100% homem. Mas o ouro que recobre a Arca da Aliança representa a natureza divina de Cristo. Embora sendo 100% homem, ele continuou sendo 100% Deus. Então Jesus ele não era um Deus ou um Deus pequeno, como muitas religiões diz, mas ele é semelhante ao Pai, ele tem a mesma essência, ele tem o mesmo poder. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1, e o Verbo, Jesus Cristo, estava com Deus e o Verbo era Deus, ele é Deus. Então a Arca da Aliança, ela representa para nós as duas naturezas de Cristo,
a madeira a natureza humana e o ouro a natureza divina de Cristo. E ela era muito importante no Antigo Testamento, como Jesus é tão importante para nós no Novo Testamento, ok? Outra coisa importante nessa apostila 3 é a posição do acampamento. Então é interessante que Deus é um Deus de ordem, Deus é ordeiro. E o acampamento das 12 tribos de Israel seguia uma ordem muito importante. Como era, pastor? No centro, o tabernáculo com a Arca da Aliança. Então ele ficava no centro. Ao sul se acampava 3 tribos: Gade, Rubem e Simeão. Ao norte, 3 tribos: Aser, Dan e Naphtali. Ao oeste, 3 tribos: Benjamim, Efraim, Manassés. E ao leste, 3 tribos: Isacar, Judá e Zebulon. De modo que o tabernáculo sempre estava no centro do acampamento. Pastor, o que isso daí quer dizer concernente a Cristo? O que isso representa? A missão primordial de Cristo. Pastor, qual é a missão primordial de Cristo? Fazer de Deus o centro da minha e da tua vida. Então, Cristo veio fazer de Deus o centro das nossas vidas. Em Mateus 6,33, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Cristo nos ensina? Que Deus precisa ser o centro de tudo, ele tem de ser o centro das nossas vidas. Então, o tabernáculo ao centro do acampamento mostra a missão de Jesus Cristo, tornar Deus o centro das nossas vidas. Tudo no tabernáculo, então a nossa conclusão, ela tem uma única missão: apontar para Jesus Cristo. Então o tabernáculo não é mais necessário no Novo Testamento. Nós não precisamos fazer tabernáculo, replicar o tabernáculo, porque nós temos a representação perfeita em Jesus Cristo. Jesus era a figura, o tabernáculo era a figura de Cristo no Antigo Testamento. Então hoje nós temos Cristo e não precisamos dessas coisas do Antigo Testamento. Se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 981 16 8012. Sou o tio Rogério, foi um prazer ter você nesse curso sobre o tabernáculo. Se você ficou curioso, não está inscrito, está assistindo esse nosso vídeo aí no YouTube, abaixo está o link, faça a tua inscrição, receba a apostila e o certificado desse curso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo curso. Amém.